1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando dele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Nos ajude e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando, irmãos, que o apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, ele escreveu porque tinha muitos irmãos que eram escravos e tinham se convertido. E os escravos estavam sofrendo mais ainda por amor a Cristo. Além de sofrer, porque eram escravos, sofriam por causa do amor a Cristo. E Pedro escreve exatamente essa carta, falando dos deveres dos cristãos. Eu sempre digo, irmãos, a coisa mais difícil que tem é o cristão, o ser humano, reivindicar os seus deveres. Sempre reivindicam os seus direitos, mas os seus deveres somente reivindica a pessoa na empresa quando está fazendo, quando está na experiência, porque também depois que passou da experiência, não reivindica mais os seus direitos, as suas atividades, não reivindicam mais os seus deveres, reivindicam só os seus direitos. Então, enquanto está na experiência, a pessoa reivindica os seus deveres porque quer passar na experiência. Depois que passou, só quer saber dos seus benefícios. A mesma coisa é no cristianismo, irmãos. As pessoas querem desfrutar de Deus todas as bênçãos, mas esquecem que nós temos deveres para com Deus, principalmente diante de um texto desse. Aí Pedro escrevendo, ele nos dá a seguinte ideia, que para o sofrimento dos cristãos, nós temos o exemplo de Cristo. Você já pensou que é ser o Filho de Deus, se encarnar, vir nesse mundo, como diz lá em Filipenses, que ele se humilhou, tomando a forma de servo, e servo de Deus para vir nesse mundo, se humilhou de tal maneira que veio aqui em forma humana. Então, e Jesus sofreu afrontas, ele foi injuriado, foi xingado, maltratado, tantas coisas sofreu Jesus por amor de nós. Então, como que nós cristãos, irmãos, nós vamos enfrentar as adversidades da vida se nós não tivermos o amor de Cristo em nosso coração? Se não tivermos amor pela nossa salvação, vai ser difícil, porque as pessoas esquecem dos seus deveres, somente reivindicam os seus direitos. Então, o primeiro ponto que eu quero anotar com os irmãos aí, o comportamento exemplar dos escravos aos seus donos, que dá no verso 18 ao verso 20. Pedro está falando assim, olha, vocês têm uns deveres como escravo aos seus donos. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Irmão, que negócio é esse? Além de eu ser escravo, o camarada me bate, o camarada me judia, e eu tenho que suportar isso?
E Pedro está falando, vocês têm que suportar. E no verso 19, Pedro diz assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então, na época do apóstolo Pedro, os escravos estavam sofrendo as consequências porque eram cristãos, e os seus donos, na maioria, não eram cristãos. Eles aproveitavam a ocasião, a submissão dos escravos, e judiavam mais os escravos ainda. Então, Pedro exorta os escravos a submeterem seus senhores por amor a Cristo. Olha, vocês se submetem a eles por amor a Cristo. Não é porque vocês são bonzinhos, mas é porque Cristo fez por vocês o que vocês não poderiam fazer, então vocês se submetem, eles se sujeitam a eles. A mesma coisa somos nós hoje cristãos, irmãos. Na maioria das pessoas que trabalham, geralmente a chefia, não são cristãos. E se ele souber que você é cristão, ele vai te, sempre vai pegar no seu pé. Sempre você vai ser exatamente a bola da vez, como diz a rapaziada, para o chefe falar alguma coisa. Por que isso? Porque você faz a diferença. E é o que Pedro está dizendo aqui. Nós fazemos a diferença, nós somos muitas vezes, irmãos, pagamos um preço alto por isso, por sermos cristãos. E as pessoas sofrem muito por submeterem, através da sua fé em Cristo, a certos tipos de jugo que o ser humano sofre por amor a Cristo. Não podemos ser bons somente aos bons, mas também com os maus. Verso 18, Pedro deixa bem claro isso. Não somente com o humano, mas também com o mal. Mas pastor, suportar, Pedro está falando assim, ó, vocês escravos, vocês suportem, porque Cristo está vendo. Porque sabe o que acontece, irmão? Depois nós vamos ver exatamente essa questão. Quando você sofre por amor a Cristo, injustamente, você tem um Deus que está anotando tudo e vai agir em teu favor. A questão é essa, não tente fazer aquilo que você quer fazer com as tuas mãos, não. Deixa na mão do Senhor, porque é Ele que julga a nossa... Veja bem, se nós lutarmos com as nossas forças, nós vamos perder a razão. E é isso que Pedro estava colocando na cabeça dos irmãos aqui, que eram escravos. Vocês agir pela vossa força, vocês vão perder a razão. Mas se vocês agir por amor a Cristo, vocês vão ter de Deus uma recompensa. E geralmente a recompensa nossa é maior. Eu já contei para os irmãos com testemunho, vou repetir de novo. Eu dava aula no Betel, e uma tarde eu cheguei lá, uma irmã falou assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Falei, pois não, aí foi eu e o pastor Joaquim, fomos conversar com a irmã na sala lá, aí ela explicou a situação dela. Aí que ela era gerente de um magazine grande em São Paulo, e de repente mudou, a empresa mudou de dono, e o chefe chegou nela e falou assim, olha, para você continuar aqui, você tem que mudar. Tem que cortar esse cabelão aí que você parece uma véia caduca. Essa saiona comprida aí que você tem, você tem que colocar uma roupa mais curta, usar maquiagem, cortar esse cabelo. Aí ela falou assim, amanhã eu dou a resposta para você. Amanhã eu dou a resposta para você. Olha só o que aconteceu. Aí ela pediu oração, eu falei, vamos orar então. Aí nós oramos, ela e o pastor Joaquim. Nós oramos. Sabe o que aconteceu? Eu falei, ó, o único conselho que eu dou para você, você é uma serva de Deus, você crê em Deus, coloca na mão do Senhor, Deus vai falar para você o que você vai falar. No outro dia chegou lá, o chefe falou para si, você vai fazer o que eu falei ou não vai? Eu falei assim, não vou fazer não, pode mandar embora. Mandou embora, ela tinha muitos anos de casa, tinha dinheiro, pegou, mandou embora. Ela foi visitar uma irmã dela. A irmã dela falou assim, nossa, ela pegou uma boa grana, né? Você não quer ficar de sócio comigo, não? A oficina da irmã, a irmã dela é costureira, costurar para as lojas aí do Brás. Eu preciso comprar umas máquinas aqui de overlock, não sei mais o que, aquela coisa toda. E você, com o seu dinheiro, você pode comprar, não ficar sócio. Conclusão, irmãos.
Essa irmã de empregada, ela se tornou dona de uma empresa para fazer costura para as lojas, inclusive para a loja que ela era gerente. Quando você está sendo afligido por Deus, você está afligido por Deus não, pelo ímpio, Deus está vendo. Quando você suporta as aflições, das perseguições, das calúnias, das perseguições de tudo que vem contra a tua vida, e você coloca na mão de Deus, quem vai agir por você é Deus. É Deus que vai agir por você. O homem pode até fazer alguma coisa diante de algum juízo, mas Deus, Ele faz a coisa certinho. Então Pedro estava consciente do sofrimento injusto que muitos estavam passando, mas ele está olhando assim: olha, vocês têm um Deus que está vendo e ouvindo. Não se incomode com o sofrimento momentâneo, porque nós, irmãos, às vezes nós queremos reivindicar alguma coisa por causa do momento. Mas o cristão não tem que pensar só no momento, o cristão tem que pensar na vida eterna. Nós temos uma vida eterna com Deus. Quantas pessoas são subjugados, são pisados, até caluniados, mas suporta, no fim o seu galardão é grande. Você já pensou se José não fosse o servo de Deus? O que José sofreu com seus próprios irmãos? Depois, quando chegou lá no Egito, chegou aí preso com a calúnia. Se ele não fosse um homem que esperasse em Deus, tinha desistido de tudo, tinha feito o que não deveria fazer. E quando você chega num ponto que você não está aguentando mais, a saída que o ser humano acha é desistir de tudo ou dar um chute para o ar. Não é assim não, irmãos. É entregar nas mãos de Deus. É entregar na mão de Deus. Não tome decisões precipitadas. Olha o que aconteceu com José no Egito. Saiu de lá só os seus ossos, mas os ossos foram levados para ser enterrados em Canaã, como ele pediu. Mas viu a sua nação e a sua família ser abençoada por Deus. Se você sofre por amor a Cristo, se você é perseguido por amor a Cristo, tenha certeza de uma coisa: a sua recompensa com certeza virá das mãos do Senhor. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, Deus é louvado quando sofremos injustamente e não retrucamos. Olha o verso 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Deus é louvado quando sofremos injustamente e não retrucamos. Deus é louvado. Mas pastor, aí é ser fazer papel de bobo, de tonto. Não, irmãos. É fazer papel de servo de Deus. É fazer papel de serva de Deus. Somente isso. Deixa as pessoas pensar o contrário. Se incomoda com isso não. Deixa as pessoas pensar o contrário. O que mais eu aprendo aqui nesse verso 19? O sofrimento injusto, temos a assistência de Deus com certeza. O sofrimento injusto, nós temos a assistência de Deus. Exemplo de Jó. Jó sofreu tanto injustamente, porque era uma guerra de Satanás contra Deus. Só que Jó suportou. Qual foi o final de Jó, irmãos? Deus instituiu tudo que ele havia perdido e uma família abençoada. Olha só o que acontece. Quando você suporta, você entregou nas mãos do Senhor. Você recebe de Deus a sua recompensa. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos: o cristianismo não nos dá direito de rebelarmos contra os nossos superiores, a não ser na quebra da lei de Deus. Versículo 19, Pedro deixa bem claro isso aqui, ó. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Agora, se for para você ir contra a Bíblia, é diferente. Opa, espera aí.
entre você, entre a sua decisão e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o meu Deus, eu fico com o meu Deus. Lembra os discípulos lá em Atos? Apanharam, capítulo 4 deixa bem claro que eles apanharam, saíram da prisão, se regozijando por ter apanhado, e receberam a ordem, não fala mais nesse nome, saíram lá já pregando Jesus Cristo, porque eles não podiam calar de falar o nome do Senhor. Se alguém proibir você a respeito da sua fé, ou da sua vida com Deus, aí é outra coisa, é outra história, você não deve se submeter a isso. É o caso dos nossos irmãos lá na Babilônia. O Daniel, o Misael, o Azarias, os irmãos lá, que colocaram, os irmãos receberam o nome de capeta lá, mas era Ananias, Misael e Azarias, o nome do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se submeteram ao querer do rei, se submeteram por amor a Cristo, e entregar sua vida a Deus. E Deus livrou eles da fornalha ardente, e livrou Daniel da cova dos leões, porque eles se entregaram a situação na mão de Deus. Mas existe hoje uma teologia aí do século 21, você é cabeça, você não é cauda, você não tem que se submeter a isso. Não, irmão, não é isso aí, cuidado com isso daí, não é assim não. O servo do Senhor entrega na mão de Deus e deixa Deus agir, age por conta. Você já pensou se os irmãos na Babilônia lá aceitassem o querer do rei lá? Ficavam contra Deus? Não. Rei, sobre isso aí não se importa não. O Senhor não se preocupa com isso não. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha ardente. Se o meu Deus quiser, vai me tirar dessa situação. Se Ele não quiser, Ele vai ser louvado e adorado e glorificado. Acabou. Que mais eu aprendo aqui? Versículo 20 agora. Recompensa de merecer a correção por injustiça é uma, mas a recompensa de receber a correção por negligência é outra. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrer? Se vocês, veja bem, que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrer? Você fez a coisa errada, você está sofrendo? Aí veja bem, é uma coisa diferente. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Existe uma diferença também. As pessoas fazem as coisas erradas e não querem pagar o preço. Fez a coisa errada, vai ter que pagar. Não tem negócio. Fez a coisa errada, vai ter que pagar. É o que Pedro está falando assim, ó. Se vocês sofrem fazendo bem, é outra história. Agora, se sofre porque merece, vai ter que pagar. Nós muitas vezes, irmãos, não prestamos atenção na palavra do Senhor nosso Deus. Nosso sofrimento injusto, irmãos, poderá não trazer solidariedade por parte dos homens, mas trará recompensa da parte de Deus. É o que Pedro quer dizer nesse versículo 20. Veja bem, nosso sofrimento injusto não poderá não trazer solidariedade por parte dos homens, mas trará recompensa da parte de Deus. O homem pode não se regozijar e não aceitar, mas Deus é que vai agir em nosso favor. O Deus da igreja, o Senhor Jesus Cristo falou: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, e acabou. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 20? O maltratamento sofrido por um cristão recebe os cuidados soberanos do Senhor nosso Deus. Versículo 20 deixa bem claro isso aqui. O maltratamento sofrido por um cristão recebe os cuidados soberanos do Senhor nosso Deus. A pessoa pode zombar de você, pode chatear você, pode fazer tudo contra você, mas você tem uma recompensa de Deus. A sua recompensa vem do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui agora, a partir do verso 21 até o verso 25, precisamos estarmos preparados para as adversidades da vida cristã. É uma outra coisa, irmãos, preparo para as adversidades. Nós nos preparamos muito para as coisas boas, e tem, mas esteja preparado também para o não.
Certa feita uma pessoa falou assim, ó, o não eu já tenho, então eu vou pedir. Se der, bem, se não der, o não nós já temos. Mas aqui o negócio é diferente. Precisamos estar preparados para as adversidades da vida cristã. Eu posso sofrer alguma coisa? Posso. Você pode sofrer alguma coisa contra você? Pode. E quantas vezes nós sofremos, irmãos, por amor a Cristo? Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Podemos sofrer por várias razões. Verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Podemos sofrer por várias razões. Jesus sofreu por amor aos salvos, sofreu por amor à casa do Senhor. Chegou um ponto de ele fazer um rei, fazer um chicote, e expulsar os cambistas que negociavam dentro da casa de Deus, vendiam, o dinheiro do templo era valor maior do que o dinheiro de fora. Eles aproveitavam para vender lá no templo, aquelas pessoas que não tinha levado a sua oferta, eles negociavam por valor dobrado do que valia lá fora. Jesus falou assim, não, a casa do meu pai é chamada casa de oração, você se transformou a casa de Deus em covil. Não é que você vende uma roupa num preço justo ou injusto, não é isso não. É que eles negociavam fazendo um preço exorbitante para os coitados pagar. E as pessoas não tinham dinheiro para pagar e tinham que comprar. Jesus sofreu por várias razões. Sofreu por amor a nós, pelas almas dos pecadores. Sofreu por Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que a ti foi enviado. Quantas vezes quiser eu fazer como uma galinha, juntar vocês debaixo da minha asa e proteger, mas vocês não quiseram. Sofreu com as injúrias dos reis, dos coletores de imposto. Chegou um ponto de mandar Pedro jogar um anzol na água e pegar um peixe para tirar dinheiro para pagar o imposto dele, dos discípulos. Você já pensou? Esse é o nosso Deus, irmãos. Ó, para que não escandalizemos, vai lá, lança um anzol no mar, e o peixe que você pegar vai ter o dinheiro para pagar o imposto para nós. Porque Deus, irmãos, não se deixa escarnecer, não. Deus não se deixa escarnecer, não. Então, nossa resistência em seguir a Cristo prova o novo nascimento. Quando você é resistente em seguir a Cristo, teimoso, perseverante, mostra exatamente a prova do seu novo nascimento. Quem não nasceu de novo, irmão, chega à luta, a primeira coisa que faz é cair fora. Quando chega a decepção, desilusão, cai fora. Porque não nasceu de novo, não tem um encontro com Cristo. Quantas pessoas estão desviadas aí hoje, afastadas do Evangelho, por causa da decepção? Ah, por que aconteceu isso? Isso é motivo de você abandonar sua fé, abandonar Jesus? Não, não é não. Não é não. Você, pelo contrário, você tem que perseverar, seguir. Mas você não está em mim. Você também não está em mim não, para saber o que eu passo. Ué, cada um de nós tem uma cruz de cada dia para carregar, irmãos. Não é só light, não. Não, todos nós temos uma cruz de cada dia para carregar. E você tem que estar preparado por isso. Então precisamos estar preparados para a adversidade da vida cristã, como Jesus estava preparado. E como os discípulos depois de Pentecostes também estavam preparados. Por que Deus mandou o Espírito Santo? Jesus falou para os discípulos, é necessário que eu vá para que venha um outro Consolador para estar com vocês. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo que habita em nós, que nos dá guarida, amparo, que nos dá subsistência para vivermos uma vida de adversidade. Agora as pessoas, irmãos, elas não querem buscar socorro em Deus, elas querem buscar socorro na sua consciência. Eu estou certo,
Não esqueço nunca de uma mensagem que o pastor Paiva pegou em São João Clímaco, na época que ele era pastor, em 1991, sobre os 4 cavalos do diabo. E um dos cavalos é exatamente: eu tenho razão. Quantos a pessoa que brigaram, chegou a morrer ou matar por causa que tinha razão? Quantas pessoas estão pagando caro porque eu tenho razão? Não, irmãos, não deixe a sua consciência da razão fazer você se afastar da palavra de Deus. Porque muitas vezes o adversário usa esse cavalo da razão, porque eu tenho razão, porque é meu direito, que eu sei o quê. Irmãos, entrega na mão do Senhor. Tenha cuidado com isso. Os cavalos do diabo, o cavalo da razão. O cavalo, eu posso. Eu tenho direito. Ah, é? Tá certo. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. O ser humano é enganador, como nós aprendemos ontem aqui. É interessante que, veja bem, a igreja, a noiva espera o noivo, não é isso? Só que no mundo inverte os papéis. O noivo vai para a igreja, fica 1 hora em pé lá esperando a noiva. O mundo inverte os papéis, irmãos. É por isso que tem algumas igrejas aí, e eu estou de pleno acordo com eles, atrasou 5 minutos, não tem mais casamento. Entra o outro. É uma fila para casar. A igreja, a noiva espera o noivo, não é o noivo esperar a noiva, mas as pessoas invertem. É o cristianismo de hoje. Eu tenho direito. E os deveres? É o que eu sempre falo, na obra executada por Cristo, só tenho bênção. Só bênção. Como disse o Paraíba, está na manteiga. Só bênção, a obra executada por Cristo, fez tudo por mim. Mas na obra determinada, o que Ele mandou? Aí estão os meus deveres, as minhas obrigações. O que mais nós aprendemos aqui? Podemos sofrer por Cristo justamente como Cristo sofreu por nós. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele cumpriu tudo que estava determinado. Sabia que via esse mundo sofrer, padecer, ser injuriado, ultrajado, chegar a um ponto de ir para a cruz e falar: tenho sede. E ao invés de dar água para ele, deram o quê? Vinagre. É isso que nós não entendemos muitas vezes, irmãos. Ser cristão é bênção, porque a nossa bênção maior é a salvação da nossa alma, a vida eterna com Deus. Mas nesse mundo, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo já está vencido. Só cabe a nós agora desfrutarmos das bênçãos de Deus. Pedro nos adverte a enfrentarmos o nosso sofrimento com paciência, confiança e controle em nossas palavras. Verso 22, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, não falou que não devia. Muitas vezes na hora da prova nós perdemos o controle nas nossas palavras, irmãos. No mínimo murmura, reclama de tudo e de todos. É exatamente isso que Pedro está falando. Nós não podemos, irmãos. E tem mais uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Se eu estou sofrendo é o que eu sempre falo e ensino. Você aprender com o erro dos outros é fácil, é bom, é agradável. Você aprende que os outros errou, sofreu, mas você não vai sofrer por aquilo que os outros passaram. Agora, quando você sofre pelos seus próprios erros, é dolorido, porque dói 2 vezes. Você sofre e paga o preço do seu erro.
temos que aprender com o erro dos outros também. Então Pedro nos adverte a enfrentar nosso sofrimento com paciência, confiança e controle em nossas palavras. Cuidado com o que você fala, porque às vezes você fica nervoso, você fica, está tudo contra mim, aí você fica nervoso, fala o que não devia. Cuidado com isso, cuidado com isso. Outra coisa que eu aprendo aqui, agora no verso 23, que diz assim: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que eu aprendo aqui? O acúmulo de palavras ofensivas contra o Senhor Jesus Cristo não mudou o seu propósito, objetivo e seu ministério. Tudo que falaram contra ele não mudou o seu ministério, não. Mesmo sabendo que ia sofrer as consequências trágicas lá em Jerusalém, ele seguiu o caminho para Jerusalém. Quando ele falou para os discípulos lá, que Pedro falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso não, para trás de mim, Satanás. Seguiu em frente, sabendo que ia sofrer, sabendo o preço que ia pagar. Chegou o momento que ele foi orar lá no horto, lá, a Bíblia fala que saiu gota de sangue do seu suor, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. E se Deus quer nos provar muitas vezes nas nossas afrontas, irmãos, com aquilo que nós somos afrontados, se Deus quer nos provar, aonde está a nossa fé? Aonde está o nosso amor para com Deus? Aonde está o nosso cristianismo? E nós não sofremos hoje o que esses irmãos escravos sofreram. Porque muitos, além de apanhar, não comiam, não tinha comida para comer não. E nós somos muitas vezes caluniados e passamos afronta. Você chega na sua casa, você tem água para tomar banho, você tem uma comida para comer e você tem uma cama para dormir. Nós estamos passando o que esses irmãos passaram no passado. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? O acúmulo de palavras ofensivas contra o Senhor Jesus Cristo não mudou o propósito e objetivo do seu ministério. Verso 23, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. A vida de Jesus está na mão de Deus. Pai, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Nós muitas entregamos a nossa vida para Jesus, mas tem momentos que nós queremos tirar a nossa vida da mão de Jesus e nós mesmos conduzir a nossa vida. Esse é o erro do cristão. Porque nós não sabemos conduzir a nossa vida. Pastor, você está falando que eu não sei conduzir a minha vida? Falando de vida espiritual. Você não sabe, nem eu sei também. Nós dependemos de Deus. Somos dependentes de Deus. Você sabe conduzir a sua finança, seu trabalho, as suas obrigações cotidianas. Você sabe conduzir, mas a sua vida espiritual você não sabe. Nós dependemos de Deus. O que mais eu aprendo aqui agora no verso 24? Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Agora nesse versículo 24 eu aprendo, primeiro, somente com a ação do Espírito Santo em nós, estaremos prontos para vivermos totalmente a Deus. Se não for o Espírito Santo executar em nós aquilo que Jesus executou na vida dos discípulos, que estava presente com ele, por isso que ele falou assim: é necessário que eu vá para que envie o Consolador para estar com vocês. Se não for o Espírito Santo em nós, irmãos, nós não vamos sobreviver nesse mundo. Não tem condição de sobreviver nesse mundo se não for através do Espírito Santo de Deus. Somos carentes disso. Se não for a ação do Espírito Santo em nós, como é que você vai viver nesse mundo? Se aonde você vai, você recebe afrontas, ou de uma maneira direta ou indireta, você recebe afronta. Somente com o Espírito Santo de Deus, para nós podermos vencer esses momentos difíceis da nossa vida. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? O propósito do verso 24 é nos ensinar, morremos para o pecado e vivemos para Cristo.
Romanos capítulo 6, Paulo deixa bem claro isso. Se nós nascemos e não fomos batizados, morremos com Cristo para viver para Cristo. O cristão é alguém que morreu para uma vida para viver uma outra vida. Pastor, mas eu tenho sangue quente, eu não levo desaforo para casa, eu sou... Irmãos, essas pessoas, geralmente sofrem as consequências terríveis, não leva desaforo, Uma vez uma pessoa disse para mim assim, está fazendo capelania, falou assim: cadeia onde mais tem homem, eu matei porque sou homem, eu fiz isso porque sou homem, tudo machão, tudo lá na cadeia. Irmãos, muitas vezes, você tem, como mulher e como homem de Deus, se humilhar. É difícil? É difícil. Eu não engulo sapo, então você não pode ser cristão não, porque o cristão engole o sapo, a lagoa, o brejo, a taboa, o que tiver ele tem que engolir. A verdade é essa, irmãos. Essa é a verdade. Você não engole sapo, dificilmente você é cristão. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? O propósito, verso 24, ensinar que morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Morri para o velho homem, morri para a velha natureza, vivo agora para Cristo. Paulo chegou e falou assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Suporta as afrontas, suporta. Tem ânimo se você não der ouvido àquilo que te falam e àquilo que te ofende, meu irmão, você vai para a cadeia rapidinho, ou para o cemitério. Tomar cuidado com isso. Os cristãos eram o que não podem ser agora, ovelhas desgarradas. Os cristãos eram o que não pode ser agora. Verso 25. Porque eres como ovelhas desgarradas. Não tinha pastor. Hoje nós temos pastor. Qual é o nosso pastor? O Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A pessoa que sem Deus é desgarrado. Não faz parte do corpo de Cristo. Não faz parte de filho de Deus. Então os cristãos eram o que não pode ser agora, ovelha desgarrada, porque a ovelha desgarrada é que faz as coisas que eu deveria fazer. Nós cristãos, nós estamos no curral de Cristo. Nos anos 90 houve uma mensagem, numa semana teológica, sobre a igreja currada, mas agora tem voltado ao pastor e bispo da vossa alma, pastor e supervisor, ele que supervisiona a nossa vida. Ele sabe o que você está pensando, o que você está projetando para amanhã. Ele sabe tudo. Ele supervisiona o nosso ser interior. Ele conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos. Irmãos, em Jesus não havia pecado. Ele era Deus. Nós como cristãos vivemos no corpo do pecado. E é esse corpo do pecado que muitas vezes reivindica a razão e os direitos. Você só vai vencer isso através do Espírito Santo, da palavra de Deus. Jesus não conheceu o pecado, não viveu em pecado, mas deu testemunho da sua vida de santidade diante de Deus e dos homens. Diante de Deus, dos homens, deu testemunho da sua vida. O que Pedro está cobrando da igreja aqui, dos irmãos escravos e de nós hoje, é o testemunho verdadeiro de cristão. Que é uma coisa que as pessoas estão esquecendo, do testemunho verdadeiro. Jesus Cristo, veja bem, chegou um ponto dos seus inimigos
dizerem, esse verdadeiramente era filho de Deus. Esse verdadeiramente, quando ele ressuscitou, quando ele morreu na cruz do Calvário, que houve aquele cataclisma na criação de Deus, esse verdadeiramente era filho de Deus. Irmãos, as pessoas precisam ver em nós que somos realmente filhos de Deus. Quando eu falo filhos e filhas de Deus. Mostrar para o mundo que nós somos diferentes da maneira que eles pensam e da maneira que eles agem. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, o sofrimento de Cristo foram profetizados? Foram profetizados. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho que escreveu João. Capítulo 16. Versículo 33. João 16, 33 diz assim, ó: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus instruiu os discípulos, falou assim, ó, falei isso tudo para vocês, para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Que a nossa vida está garantida na eternidade se nós somos fiéis a Ele. Se nós não formos fiéis, a salvação não está garantida, irmãos. Eu sei que existe muita gente que crê que salvo para sempre. Só que tem uma coisa, o salvo dá testemunho de salvo. O salvo vive como salvo. É diferente. É por isso que o salvo é sal. Sal da terra, luz do mundo. Então o que nós aprendemos mais aqui, irmãos? Nós aprendemos muita coisa boa aqui. Outra coisa que eu aprendo aqui, exatamente nesse texto de 1 Pedro, que Jesus Cristo, Ele nos ensina a pureza espiritual, através de um relacionamento com Deus. Certa feita alguém perguntou assim, mas Jesus precisava orar? Precisava, porque ele precisava falar com o Pai. Jesus Cristo muitas vezes se afastava com os discípulos, lugar ele para orar. Ele precisava orar, ele era Deus, ele precisava orar, ele precisava falar com o Pai. O grande problema hoje das pessoas é que as pessoas não gostam de oração. Se você não ora, você não tem relacionamento com Deus. A oração é relacionamento com Deus, com o Pai. De que maneira eu vou conseguir me relacionar com Deus se não for através da oração, através da leitura da palavra, através do louvor e tantas coisas mais? Então veja bem, irmãos, quando você vê isso aqui, através da oração, da sua vida com Deus, você suporta toda a oposição que venha contra a tua vida. Quando você nasceu de novo, você é cristão, tem uma vida de oração, você suporta toda a oposição que venha contra você. Se você não tiver uma vida cristã, uma vida de oração e na palavra, você não vai suportar as oposições. E é um prato que o inimigo usa exatamente porque ele sabe que nós quando chega a oposição, a nossa tendência é baixar a guarda. E o que o adversário quer é que nós abaixamos a guarda para ele atacar. O que é abaixar a guarda, pastor? É dar entrada para o Satanás agir em nossas vidas. Jó sofreu tudo o que sofreu, e a Bíblia fala que em todas as suas palavras, ele não falou nada contra Deus. Pelo contrário, ele reivindicava sempre a sua obediência a Deus, sempre a sua vida reta diante de Deus, é o que ele reivindicava em todo o livro de Jó, você vai encontrar isso. Que mais eu aprendo aqui nesse texto, irmãos? Quando Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele voluntariamente,
para se entregar por nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus voluntariamente. Ninguém aceita Jesus obrigado, na marra, não. Fez lavagem cerebral, não, é voluntário. A vida cristã é voluntária. Cada um tem o direito de fazer o que quer, é verdade. A sua vida é sua, da sua vida você faz o que você quiser, dentro dos padrões de Deus e da palavra de Deus. Se eu fugir dos padrões da palavra de Deus, já a minha vida não é uma vida com Deus, é uma vida voltada aos princípios humanos. Jesus Cristo foi fiel em cumprir tudo que estava determinado para ele. Então, quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, a Bíblia fala que nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo, né? Você encontra Pedro falando sobre essa questão aqui no capítulo 4, verso 13. Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Por que isso? Porque cristão quer dizer parecido com Cristo. Sofre as afrontas, sofre as injúrias, sofre tudo aquilo por amor a Cristo e a salvação da sua alma. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos o amor de Deus por nós. E quando nós olhamos pela nossa vida terrena, neste mundo aqui, e as oposições que enfrentamos, nós temos que amar a nossa salvação. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez tudo por nós. Agora cabe a nós tomarmos a decisão de seguirmos as pisadas do Senhor. Concluindo, irmãos, Pedro admoesta seus leitores a viver de maneira exemplar para a glória de Deus. Não é da maneira que eu quero, da maneira que alguém quer que eu viva, mas é da maneira exemplar para a glória de Deus. Não é para tocar trombeta. Eu sou mais humilde. Irmãos, o humilde não fala que é humilde. As pessoas veem nele a humildade. O espiritual não fala que é espiritual. As pessoas veem nele a espiritualidade. O que é verdadeiro cristão não fala que eu sou cristão batendo no peito. As pessoas veem nele a diferença que ele serve a Deus. Quando a pessoa bate no peito, reivindica para si alguma coisa, porque eu sou homem de Deus, você também é. Você também é uma mulher de Deus. Se você é cristão, nasceu de novo, foi batizado nas águas, faz parte do corpo de Cristo, você é de Deus. Então você tem que viver conforme os padrões de Deus. É o que Pedro quer ensinar. Agora vai colocar isso na cabeça desse pessoal aí fora. Viver dessa maneira, isso é utopia. Isso é ortodoxia, isso é coisa. Irmãos, não é, irmãos, é vida cristã. A ética e a moral cristã é reivindicada na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. A ética e a moral cristã é reivindicada na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Só que hoje as pessoas não estão pensando na ética e na moral cristã, estão pensando na ética e na moral da sociedade. Porque a ética moral da sociedade é depravação total. A ética moral da palavra de Deus, do cristianismo, é regulamento instituído por Deus. Existe uma diferença entre os regulamentos de Deus e os regulamentos humanos. Embora as leis que regem o mundo, na maioria que foram extraídas das leis romanas, quer dizer que era dirigido pela palavra de Deus, mas não é. Até mesmo alguns países que foram fundados por cristãos verdadeiros e que têm a sua constituição regida pela palavra de Deus. Hoje, muitos cristãos se dizem que que não são cristãos, são crentes. Que existe uma diferença entre cristão e crente. Todo mundo crê em Deus, mas poucos obedecem. É o que a Bíblia fala lá em Tiago. Que Satanás também crê e estremece, mas não obedece. O crente é a pessoa que está, é aquilo que eu ouvi essa semana aqui. O crente é a pessoa que leva a vida espiritual no piloto automático. Está dando certo, deixa em frente. Não para pensar. O cristão é diferente.
Ele não deixa a sua vida no piloto automático. Cada dia ele faz uma autoanálise da sua vida cristã. Como é que está a minha vida com Deus? Então a diferença é essa. O cristão do crente é diferente. O que mais Pedro nos ensina aqui, irmãos? Pedro nos ensina a termos um estilo de vida diferenciado do mundo. Estilo de vida. O meu estilo de vida é o seguinte: eu levanto de manhã, faço isso, faço aquilo. Irmãos, primeiro lugar, quando você acorda, já está Deus na tua vida. Senhor, obrigado por que eu acordei. Obrigado porque eu levantei, consegui levantar e andar. Obrigado porque eu fui escovei meus dentes, lavei o meu rosto, tomei meu banho, não importa. Obrigado, Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer é exatamente, esse é o estilo de vida cristão, a vida de gratidão a Deus. Esse é o estilo de vida. O meu estilo de vida é, eu trabalho o dia todo. Irmãos, eu ouvi dentro de um ônibus há poucos dias, uma pessoa dizer assim: essa semana aqui agora, eu não vou na igreja nenhum dia, porque essa semana passada aí, tem a festividade da igreja, não foi na academia nenhum dia. Tá bom. Já tô estressado sem ir na academia. Será que a igreja estressou a pessoa? Você vai na academia, é seu dever, é sua obrigação. Mas a sua vida com Deus tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a sua vida com Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós queremos que Deus acrescenta antes da nossa vida com Deus. Não vamos pelo contrário, vamos pelo caminho, a verdade e a vida, que com certeza nós chegaremos no céu e seremos abraçados pelo Senhor. Amém, irmãos? Assim como esses irmãos sofreram tanto, padeceram tanto, mas alcançaram o céu, nós também temos o direito de alcançarmos o céu se nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus.